prémios não é os prémios não será certamente o que vos vai atrair para concretizarem isto, mas, no nosso ponto de vista, é uma excelente ferramenta com imensas potencialidades, portanto, desde a investigação do território, interpretar o património social, ambiental, cultural, integrar várias disciplinas, tem um grande potencial de trabalho interdisciplinar. Claro que vão desenvolver imensas competências, as habituais e de todos os trabalhos de projeto, não é verdade? E também terão a oportunidade de explorar novas ferramentas de trabalho, porque vamos aqui apresentar o Wikiloc, por exemplo, e não só. É um trabalho que é para ser feito no exterior, por isso também está integrado no tema do ano, espaços exteriores e também na biodiversidade, já vão ver a seguir, e portanto tem que ser feito em trabalho de campo, pode ser planeado em sala de aula, mas tem que haver um contacto com o território, e vai incentivar as parcerias, e nós aconselhamos em particular com as juntas de freguesia, porque estão mais próximas, temos já várias freguesias no país também a trabalhar no Ecofreguesias 21, que é, digamos, o equivalente para as freguesias do Ecoescolas para as escolas, e eles têm com certeza a abertura, pelo menos essas, a trabalhar convosco e divulgar depois este trabalho. O que está na origem um pouco deste conceito de fazer o trilho é o que se chama de design thinking. Eu não vou estar aqui depois partilho, obviamente, não vou estar aqui a explicar-vos o design thinking, também não sei a teoria suficiente para vos explicar em detalhe, mas basicamente tem uma metodologia em 4 passos, que começa um pouco ligado aos sentidos, não é? Começa com o sentir aquilo que queremos resolver, fazer, interpretar, imaginar como é que vamos resolver esse problema, em que direções é que vamos criar a solução e depois partilhar essa solução. No Ecotrilho, seguimos isso porque a sua criação obriga a que se conheça o território e imaginar o que é que vamos selecionar à nossa volta. Já estamos aí a criar e o que nós queremos resolver é conhecer melhor alguns aspectos e trabalhar alguns temas. Estes aspectos são diversificados, desde o património natural, a flora, portanto, a geologia, a fauna, obviamente, mas também o património, mas também as atividades socioculturais. O mercado pode ser uma fonte enorme de inspiração para atividades diversificadas, desde onde vêm os produtos até, sei lá, até, por exemplo, trabalhar a cor, estou-me a lembrar, porque também há aqui um apelo aos sentidos e, portanto, sentir o local, não é? Já que estamos no terreno, cheirar, ouvir, sentir, e portanto, é outra metodologia aqui muito recomendada, conhecer bem, sentir bem o território para depois o interpretar melhor. Aqui vem um exemplo de uma fonte, que pode ser um ponto de atividades, uma paragem de autocarro. Podemos falar de tanta coisa, desde os transportes, as alterações climáticas, etc. Os trilhos devem ser georreferenciados e por isso que vamos apresentar aqui as plataformas. Vamos apresentar o Wikiloc e, se houver tempo, ainda um bocadinho do Google Maps. E podem ser traçados de forma linear ou circular. Circular tem sempre a vantagem de voltarmos ao mesmo sítio, não precisamos ser transportados. Eu diria que são mais interessantes para fazer com os alunos, mas os lineares, por exemplo, ao longo da costa, um trilho linear também tem todo o interesse. O que é que distingue este ecotrilho de um trilho normal? É o facto de que temos aqui atividades pelo meio, que são atividades que pretendem trabalhar alguns temas, trabalhar alguns tópicos de ensino-aprendizagem e, por isso, nesse aspecto, torna-se uma ferramenta pedagógica. Vamos então, como é que vamos fazer? Vamos começar por trabalhar isto em sala de aula, por exemplo, pedir aos alunos para desenharem um mapa mental. Quem esteve na workshop do Francisco viu os pontos que ele marcou da sua infância no mapa. O mapa mental, no fundo, é os lugares que nós sentimos mais próximos de nós, os conhecemos melhor, e nunca é verdadeiro em termos de mapa real, mas permite-nos identificar pontos de interesse, pontos que dizem alguma coisa às pessoas que estão a fazer o trilho.
Depois desse mapa mental, é importante comparar o mapa com o território, não é? Conhecer o território real e perceber onde é que estão os tais pontos que nós imaginamos e depois imaginar então onde é que vamos traçar o nosso trilho, imaginar qual é que vai ser o percurso, quais vão ser as paragens, não é? Quais vão ser os tais pontos de interesse que vamos explorar e como é que o vamos georreferenciar. Vamos marcá-lo, podemos marcá-lo no mapa em papel, mas também temos aqui a possibilidade digital. As estações são então os pontos de atividade, portanto, quando paramos, paramos por duas razões. Ou paramos porque temos um ponto de interesse, tem aqui o exemplo do Marquês de Pombal, e pronto, e ficamos a saber que o Marquês de Pombal é uma estátua que foi feita com um determinado significado, numa determinada época, ou então paramos numa estação e para além de ficarmos a saber que é um quercus ou que é outra espécie qualquer e quais são os problemas, também somos convidados a fazer uma atividade. Essa atividade pode ser diversificada, é isso que vai ser o desafio de fazermos aqui uma atividade, mas pode começar por medir, por desenhar, por sentir a textura, podem, portanto, fazer a recolha de informação, tem que começar por esse passo e depois fazer algo que, no fundo, consiga interpretar o que estão a ver ali. A fase seguinte, portanto, depois de marcarmos as estações e os pontos de interesse, será editar o trilho na ferramenta que estão a usar, no caso no Wikiloc que recomendamos, preencher a informação, porque ele pode ser tratado no terreno, mas convém sempre ser editado. E por fim, importa partilhar, não é? Portanto, por isso sugerimos a realização de um flyer, o tal que depois pode apresentar o vosso trilho, por exemplo, à junta de freguesia, mas também divulgarem nas redes sociais. A própria Wikiloc é uma rede social onde, se não conhecem a ferramenta, vão ver que há muitos trilhos lá. Isto foi o que eu acabei de vos falar, aqui sintetizado, e queria-vos falar com mais detalhe das estações. As estações são então os tais locais de interesse ambiental ou cultural, mas não tem que ser coisas extraordinárias. Pode ser uma pedra apenas. Uma pedra pode ser uma estação, uma boca de incêndio que nos permite falar do ciclo urbano da água, por exemplo. Pode ser uma estação, uma planta, pode ser uma estação, podemos falar de espécies autóctones, de espécies invasoras, o que for, né, ligado a esse ponto. Portanto, tem é que ser algo que possa ser trabalhado em termos de uma atividade. No roteiro ou no trilho, solicitam-se pelo menos 4 estações. Os pontos de interesse, já disse, são aquelas informações complementares e curiosidades. Então, como é que vamos trabalhar a estação? Vamos ter uma ficha, onde vamos, claro, identificar o tema, se estou a tratar da biodiversidade, se é a estação do carvalho, ou do granito, ou do moinho, ou do aqueduto, aquilo que é o elemento identificativo, qual é a localização, que disciplinas vão ajudar aqui com conhecimentos para este trilho e, claro, os autores. Depois aqui a informação base. Sabia que, ou seja, este aqueduto foi construído em 1900 e não sei quantos, pela pessoa X ou Y, ou a árvore, o carvalho, é uma espécie autóctone que se localiza não sei onde. Pronto, dão informação sobre o tema que vai ser trabalhado e aqui começam as atividades. Então, sugere-se o Sinta e o Viva. O Sinta no sentido de usar os 5 sentidos, portanto, cheirar, ouvir, tocar, faz todo sentido, por exemplo, na textura das árvores, ouvir se estivermos numa cidade, o ruído, por exemplo, ou cheirar no mercado, por exemplo, é um dos sentidos que vale a pena estimular. E depois viva, ou seja, registra, que será a parte mais científica, se quiserem medir, analisar, recolher informação, fotografe, etc. A seguir, vamos então tentar interpretar. Se nós estivermos, por exemplo, a trabalhar a boca de incêndio, observamos, olhamos, medimos a altura, ou conhecemos de onde é que vem a água que chega àquela boca de incêndio, e então como é que a água chega ali, como é que ela é tratada, são questões que podemos levantar em torno daquele ponto de interesse, depende como é que queremos orientar. Podemos ir para a análise físico-química da água, por exemplo, podemos comparar a água de beber com água balnear, sei lá. Aqui está a tal imaginação, a criação, o ponto create, que cada um poderá, com certeza, construir à sua maneira. E pronto, depois ter informação complementar em links úteis
e isto é a informação solicitada para cada estação. Estes itens aqui finais são, no fundo, para outros professores poderem conhecer melhor este recurso ou esta atividade, portanto, as disciplinas, as competências que estão a ser trabalhadas, os objetivos e os materiais necessários também convém, se é preciso régua, bússola, máquina fotográfica, etc. Numa estação é muito importante termos fotografias, sempre fazer uma fotografia para apresentar a estação, seja da pedra, seja da paisagem. Neste caso, é muito importante termos uma fotografia de grande plano, perdão, de paisagem, ao contrário, e depois também termos detalhes, portanto, termos grandes planos. Aqui estão a ver 2 exemplos de fotografias de paisagem. Aqui eu, por exemplo, podia trabalhar a questão do castelo de Óbidos, quando é que foi construído, porquê, é feito de quê, de qual é a pedra, etc. Aqui, por exemplo, temos aqui evasoras à vista, podemos trabalhar a questão das evasoras. Aqui no mercado posso trabalhar a origem dos produtos, posso trabalhar a roda alimentar, por exemplo, não é? O detalhe também é outra chamada de atenção. Aqui, por exemplo, a partir de uma espécie que já está ameaçada, ou aqui, por exemplo, um rosto de sol, permite-nos trabalhar também, sei lá, desde a fisicoquímica à biologia, muita coisa. O Wikiloc é onde vão depois colocar toda a informação. Não vou perder muito tempo, porque o Gonçalo vai a seguir a falar-vos dele, e, portanto, vou passar à frente, mas tem aqui um esquema de como, portanto, se registarem e criar um trilho. Para além do Wikiloc, existem outras apps complementares que podem utilizar. Algumas já foram faladas nesse seminário, como a Flora On, o iNaturalist, também o Picturebird, que permite identificar aves, e depois estas que são mais conhecidas, como o PlantNet, que ajudam a identificar algumas espécies. As evasoras também podem ser registadas. Portanto, são depois outras formas. Isto podem ser recursos para as estações, por exemplo, se for o caso. O Google Maps é outra maneira de apresentar o trilho, que eu também vou passar à frente. E, por último, dar-vos aqui exemplos de alguns flyers que podem ser feitos para apresentar o vosso trilho, que permitem... estes não são trilhos, ecotrilhos de atividades, têm apenas pontos de interesse, mas podiam vir a criar-se atividades em alguns deles, mas são exemplos de flyers, portanto, forma de comunicarem o vosso trabalho de uma maneira simples, que poderá também interessar a vossa comunidade local. Se quiserem participar no concurso, enviam-nos o trabalho e pode ser que ainda tenham um prémio com esse trabalho. Pronto, eu para já termino. Queríamos aqui gerir o tempo da melhor forma, acho que estamos com bom tempo, e passava então a palavra ao Gonçalo, que vos vai apresentar aqui o Wikiloc principalmente, mas como georreferenciar o trilho. Olá, boa tarde a todos. Havia ali algumas dúvidas no chat relativamente ao ciclo de ensino ao qual se poderia aplicar este trilho. Ele, genericamente, poderá aplicar-se a todos os ciclos de ensino, sendo que, do ponto de vista do projeto e do concurso, estamos a falar, sobretudo, de alunos a partir do segundo ciclo, mais por uma questão de facilidade de interação tecnológica, ou seja, podemos adaptar isto a ciclos de ensino inferiores, mas a partir do segundo ciclo entendemos que eles já têm a capacidade de fazer algumas destas atividades mais autonomamente. Para quem não conhece a plataforma Wikiloc, funciona como uma rede social, sobretudo direcionada para as atividades outdoors. Ela tem um conjunto, como podem ver aqui, de 30 milhões de trilhas. Trilhas é a forma como são carregados os percursos aqui dentro da plataforma, e no fundo aquilo que vos vou explicar agora neste bocadinho é de que forma é que podem fazer, criar um trilho dentro daqui da plataforma Wikiloc. Existem duas formas de o fazer: diretamente com o vosso telemóvel, descarregando a aplicação e fazendo no local o trilho com o vosso telemóvel ligado. Convém que levem uma powerbank, muitas vezes consome um bocadinho de recursos fazer estes percursos em direto, e irem percorrendo o percurso e irem assinalando os vossos pontos de interesse ao longo do caminho. O que vos vou mostrar hoje será a forma de o fazer, e fruto também daquilo que foram as adaptações que o Ecoescolas fez ao longo destes 2 anos de pandemia, perceber como é que o podemos fazer em ambiente de desktop, com os alunos dentro de uma sala de aula ou em telescola, por assim dizer. Ou seja,
Entrando então no Wikiloc, terão que registar, criar um utilizador. Este será o passo normal, e para criarem um percurso dentro do Wikiloc manualmente, terão que carregar aqui na informação, carregar a sua trilha. Ao fazer este passo, ele permite várias opções, mas no fundo aquilo que queremos nesta fase é fazer o desenho do vosso percurso no mapa à mão, ou seja, vamos definir aquilo que será o nosso ecotrilho e quais as nossas estações e pontos de interesse. Podemos começar por fazer aqui uma pesquisa por local. Eu vou fazer, em vez de escrever, isto é só uma questão de nos direcionar ao local correto, eu vou fazer procurar e ele vai navegar aqui no mapa. Desculpem o centralismo, mas eu, por facilidade para todos conseguirem, se calhar, acompanhar, vou escolher uma área de Lisboa que seja familiar a todos, como a zona do Marquês de Pombal. Isto também para vos dar a indicação de, como a Margarida referiu, não precisamos de estar num contexto extremamente natural para conseguirmos fazer um ecotrilho, ou seja, tudo aquilo que devemos à nossa volta podem ser pontos de interesse, podem ser áreas que nos permitem trabalhar as questões da sustentabilidade e da educação ambiental. Desde a boca de incêndio ao candeeiro de luz, perceber a diferença entre as lâmpadas LED e as convencionais, tudo isso pode ser um bom tema para fazermos um ecotrilho. Eu vou fazendo aqui um exemplo, saindo, por exemplo, aqui de uma escola, ou seja, o objetivo é trazer os alunos para fora da escola, e para começarmos a fazer o nosso trilho, temos aqui um botão que é iniciar a nossa trilha. A metodologia que eu vou adotar é fazer primeiro o percurso e depois ir assinalando as estações que queremos ver, adicionadas ao nosso trilho. Então, carregando aqui na trilha, aqui saída será o nosso ponto de partida, e ele automaticamente cria um círculo à volta no qual nós podemos ir definindo o nosso percurso. Eu não vou nesta apresentação ser muito minucioso no percurso que vou fazer, mas vocês poderão, fazendo um zoom mais próximo, seguir aqui as linhas da estrada. Por exemplo, podíamos logo parar aqui, temos o mercado 31 de janeiro, que é um dos principais mercados de Lisboa, e no fundo é ir carregando ao longo do mapa no caminho que queremos percorrer. Poderíamos perfeitamente passar aqui pelo Jardim Calvo Gulbenkian, podíamos ir até aqui à estação de comboios de Campolide e falar da importância da mobilidade sustentável na cidade, por exemplo. Poderíamos encontrar aqui um espaço como uma escola, uma mesquita, uma prisão. Qualquer um destes espaços seria interessante para fazerem algum dos vossos pontos. Vou aqui pelo Parque Eduardo VII, não poderia deixar de faltar aqui a estufa fria. Temos também aqui alguns lagos que poderiam ser aproveitados para fazer algumas estações, o pavilhão Carlos Lopes, e pronto, no fundo aquilo que vos queria mostrar é a dinâmica do traçado do trilho, é irmos carregando no mapa, sobre o mapa, a definir aquilo que são os nossos pontos de interesse, por onde é que queremos que o nosso trilho vá passando. A segunda parte que eu vos recomendo fazer é, então, os nossos pontos de passagem, ou seja, vamos assinalar no mapa quais são efetivamente os nossos pontos de interesse, quais são as nossas estações que queremos definir. Por defeito, nós recomendamos que vocês tracem, se têm dúvidas ainda quando forem para o terreno, façam pontos a mais, ou criem sempre pontos a mais, se não tiverem a certeza qual vai ser efetivamente o vosso percurso e os pontos que querem assinalar. Isto porquê? Porque apagar é muito fácil, se esquecerem de um ponto, há uma forma de contornar, mas já é menos intuitivo e é menos fácil de o fazer. Por isso, façam os pontos, trabalhem com a vossa turma, percebam quais são os pontos que querem fazer. Se há uns que vos deixem na dúvida, quando fizerem a marcação aqui no Wikiloc, incluam-nos, porque é mais fácil apagar depois de incluir. Então, fazendo os pontos de paragem, aquilo que temos, como vos fui falando, podíamos fazer, por exemplo, o ponto que seria, ele pede para vocês darem o nome. Toda esta edição é feita depois mais à frente, ou seja, nós aqui nesta fase vamos só assinalar quais são os pontos que queremos tratar, e depois vamos conseguir editar a informação mais à frente. Aqui seria, por exemplo, o mercado. Fazemos salvar e vamos continuar aqui a marcar. Podemos fazer, por exemplo, um hospital, pode ser outro ponto
outro ponto interessante para fazerem uma estação. Certamente aqui a Gulbenkian teria vários espaços para fazerem estações. A questão dos transportes, como falámos, a questão de uma ciclovia, uma doca de bicicletas partilhadas, por exemplo. Tudo isso, eu estou sempre a falar em contexto urbano, porque às vezes é mais difícil termos esta noção de pontos de interesse dentro daquilo que são o nosso contexto urbano. Por exemplo, uma prisão, que é este o caso, podia ser outra forma. Eu vou acelerar aqui um bocadinho só. Pronto, estufa fria. Estufa e aqui o lago. Pronto, estes seriam os nossos pontos de interesse e as nossas estações. Tendo estes pontos marcados, fazemos então continuar, e aquilo que ele nos vai pedir é este primeiro painel de identificação, seria, no fundo, a caracterização do nosso trilho. Poderíamos dar o nome ao nosso trilho, não é? Vou aqui inventar qualquer coisa. Isto depois para as escolas que estão a participar neste projeto. O trilho deve ter um nome específico. Eu vou-me recorrer aqui à minha cábula para vos colocar aqui o nome correto, ou seja, a identificação seria sempre ecoscholars_ecotrilho, porque este link, no fundo, permite-nos localizar dentro do Wikiloc depois as trilhas que foram feitas, os percursos que foram feitos pela escola. Adicionar uma descrição geral do trilho, ou seja, qual é o tema do vosso trilho, se é um trilho circular ou linear, se é um trilho, qual a duração estimada, quais os materiais que devem levar para fazer este trilho, ou seja, um conjunto de informação base que vos permita identificar e caracterizar o vosso trilho. Podem fazer também aqui a alteração do tipo de atividade, aqui pequenos logos que identificam a atividade que estamos a realizar. Pode ser um passeio, pode ser uma ação de plugging, que é de um percurso de recolha de lixo sob a forma de atividade física. Eu vou aqui escolher aqui a observação de fora, definimos o que é a dificuldade do nosso percurso. Por defeito, ele deverá ficar público, e aqui podemos adicionar então até 6 fotografias ou links para vídeos que caracterizem o nosso percurso. Bastará apenas irem à uma vossa pasta. Já tinha aqui algumas por defeito retiradas, e vou carregar ali só para perceberem qual é a dinâmica, ou seja, ele automaticamente vai criar aqui 6, e isto é uma limitação do Wikiloc, ou seja, nós só conseguimos carregar até 6 fotografias por cada uma das estações e mais 6 fotografias nesta caracterização global do nosso trilho, mas conseguimos, dentro de cada uma das fotografias, fazer uma pequena legenda para cada uma das imagens. Podemos também, para adicionar, carregar, por exemplo, um link ou um vídeo que tenhamos feito da apresentação, ou algum vídeo relevante para caracterizar o nosso percurso. A metodologia é exatamente o mesmo. O que é que ele permite apenas? Só permite que nós carreguemos vídeos via YouTube ou via Vimeo. Ou seja, se vocês fizerem um vídeo do vosso trilho, terão primeiro que o carregar para dentro do YouTube e depois colocarem aqui o URL. Eu vou aqui também roubar aqui mais uma vez aqui as minhas cábulas e colocar aqui um vídeo que depois podemos ver mais à frente como é que ele vai ficar na apresentação depois do trilho. Pronto, esta é a fase inicial do trilho, ou seja, estamos a caracterizar a nossa caracterização inicial. Toda esta informação é passível de ser novamente editada, ou seja, se nos enganarmos, se quisermos fazer mais algum tipo de acrescento à informação, conseguimos fazê-lo mais à frente. Então vamos nesta fase continuar, e agora vão-nos aparecer todas as nossas estações que criámos ao longo do trilho, todos aqueles pontos que nós resolvemos marcar, e no fundo estas serão os vossos pontos de interesse, e alguns deles serão estações, ou seja, estações onde vamos então desenvolver algumas atividades ou sugerir ou propor algumas atividades para quem segue aqui o nosso trilho. Para editarmos, eu vou-vos dar o exemplo da edição de um destes pontos, para também não roubar muito tempo. O objetivo é que vocês percebam a dinâmica, como é que funciona aqui a edição dentro do Wikiloc. Então, carregando aqui no botão de edição, vamos dar, então, o ambiente é exatamente o mesmo que vimos anteriormente. Conseguimos editar, fazer aqui uma descrição, chamar-vos a atenção, e vou-vos aqui mostrar como é que o trilho depois fica
dentro do Wikiloc. O Wikiloc, por defeito, não assume espaço, ou seja, se eu escrever aqui qualquer coisa e depois der um espaço e voltar a escrever aqui qualquer coisa, ele, por defeito, dentro do Wikiloc, vai agrupar a informação toda. Vou-vos mostrar aqui um exemplo de um dos ecotrilhos feitos na edição anterior, ou seja, não existe uma separação que facilita, às vezes, a leitura dentro do Wikiloc. Ou seja, aquilo que nós sugerimos que façam e que ajuda a uma maior percepção da informação. Quando queremos, temos várias atividades, queremos fazer uma descrição, queremos fazer uma atividade, um sabias mais, colocar um link, aquilo que nós recomendamos é que vocês usem, por exemplo, e eu vou aqui solicitar aqui um auxiliar, é que façam, por exemplo, a identificação do tema em caps lock e depois, quando terminam a descrição, façam aqui um conjunto de caracteres, podem ser asteriscos, ou seja, uma linha ou duas, que vos permita separar depois a informação que vem a seguir. Ou seja, eu neste caso fiz com aquele underscore, mas vocês podem utilizar, ou seja, no fundo é uma forma de ultrapassar aquela limitação que o Wikiloc tem de juntar a informação toda, ou seja, é uma maneira de separarmos a informação. Isto depois tem que ser ajustado àquilo que vocês escrevem dentro, a quantidade de separadores, mas é uma forma de o fazerem. Aqui, mais uma vez, é aquilo que já tínhamos visto, podemos alterar, ele tem um conjunto limitado de ícones que vocês podem usar, mas são alguns interessantes. Em último caso será sempre uma ponto de paragem, ou um ponto de fotografia, ou um parque, alguma coisa que faça sentido naquela estação. Neste caso estávamos a fazer um mercado, provavelmente aquilo que poderíamos fazer seria, não sei se há aqui algum que seja particularmente relevante para lá, mas pronto, podemos deixar como um espaço de piquenique, por exemplo. Não é o melhor, como é óbvio. Mais uma vez, podemos carregar as fotografias que queremos para dentro da aplicação, e a mesma coisa para os vídeos. Pronto, bastaria então fazer continuar. Ao fazermos continuar, ele volta novamente para nós podermos editar a próxima estação. Vejam que ele alterou aqui a simbologia para cada um destes pontos. Tendo esta informação toda editada, colocando aquilo que queríamos dentro de cada uma das estações, fazíamos então avançar, continuar. Aqui permite-nos adicionar outras pessoas que fizeram o ecotrilho connosco. Caso elas já estejam registadas no Wikiloc, podemos adicionar pessoas. No fundo, funciona como uma rede social. Estamos a referenciar outras pessoas que fizeram o link connosco. E, finalmente, temos o nosso trilho criado. Isto estão aqui já alguns exemplos. E vamos ver então como é que o nosso trilho depois fica visível para a comunidade. Ou seja, este seria o nosso trilho final. Ele dá aqui uma leitura da altimetria daquilo que teríamos que fazer e que percorrer neste trilho também. E depois tem então aqui a forma como podíamos descrever as atividades ou os locais dentro de cada uma destas estações, separados então com estes tabs, que facilita a leitura da informação dentro de cada uma das nossas estações. Os restantes não estão editados, não aparecem como editados, mas seria a lógica de verem como é que, no fundo, fica o vosso trilho no final. Voltando àquilo que são os vossos trilhos, querem editar mais informação, é só voltarem aqui às vossas trilhas e voltar e fazer aqui a opção de editar, e novamente voltamos a editar o trilho desde o seu início, desde a capa, por assim dizer, até às estações que depois tivemos a ver e a construir. Pronto, se quiséssemos editar agora outra trilho como o lago, voltaríamos aqui mais uma vez, podia ser uma queda d'água, fazermos a descrição, voltarmos a adicionar. Acho que percebem a dinâmica da aplicação. Mais uma vez, a questão da descrição. Eu agora posso até fazer aqui um pequeno teste para verem como é que fica. Ou seja, mesmo que eu venha aqui à página dos ecotrilhos copiar esta informação,
se eu colar aqui para dentro, mesmo que eu vá dando estes passos a dividir as diferentes temáticas que eu quero abordar, vamos ver mais à frente, que ele vai agrupar a informação e não se torna tão perceptível. Vamos aqui ver detalhes, então. Lá está, pronto. Este foi a primeira versão que fizemos, e este, reparem, mesmo eu tendo feito os tabs, ele junta a informação toda. Estas eram as principais questões que vos podia trazer aqui do Wikiloc. Não sei se há alguma dúvida que queiram tirar agora de momento, senão eu ia dar aqui um cheirinho também do Google Maps. Margarida. Avanço para Sim, o Maps. avança. Alguma dúvida? Assim, rapidamente, não vale a pena se calhar tanto tarde, porque em uns 15 minutos acho que ainda temos aqui 2 mãos no ar, se quiseres. Tânia, quer perguntar Eu não os consigo ver, mas podem dizer. Tânia, diga. Ok, boa tarde. Eu tinha aqui duas dúvidas, 3 acho eu. Era mais ou menos, devemos projetar um trilho com que distância? Ou seja, mais ou menos, não é? Se esse trilho que estamos a falar se deve mesmo, então, nós moramos aqui, é uma vila, passar no meio da vila, ou se devemos ir para espaços mais com arborismo, não sei, temos as duas coisas. Se faz sentido, uma vez que a nossa escola é do primeiro ciclo ao 12º, fazer o ponto inicial e final, ou seja, fazer em circular, mas fazer, por exemplo, 2, não sei se está para fazer, ou seja, um mais para os mais pequeninos, que seja mais curto, e mas que passe nos pontos principais, retirando um ao outro, para os mais pequeninos. E era se deve ser feito a pé ou se podemos projetar por exemplo, de bicicleta. Não sei se mais ou menos eram assim as dúvidas que eu tinha relativamente ao projeto. Não, são bastantes, Tânia. Mas para mais ou menos para todas a resposta é como vocês quiserem. Não é totalmente, não é? Mas é mais ou menos, é adaptarem à vossa realidade. Eu estava a dizer ali no bate-papo, estavam a perguntar ao jardim de infância, há escolas que já fizeram ecotrilho dentro do pátio da escola e têm imensas estações possíveis, imensos pontos de interesse. Portanto, vocês é que têm que saber para que é que vão fazer o trilho, qual é o vosso objetivo e o vosso público, não é? Esse é o ali o primeiro ponto sempre. E se é para pequeninos, claro que não convém ir muito longe e deve ser a pé. Se pode ser de bicicleta, pode. Nós, por acaso, no Ecotrilhos nunca nos apareceu de bicicleta, pois não, acho que não. Não, tenho ideia que tem sido feito, não está restrito. Não está restrito. Exatamente. Desde que não seja de carro, acho que todas as opções são viáveis. É isso. Em relação à distância, se quiseres darem uma indicação com o mapa... sim, podemos ver mais ou menos por exemplo, este percurso que eu criei dentro de Lisboa, ele tem perto de 5 km. Ou seja, se calhar para crianças mais pequenas era um percurso grande, para alunos do secundário é um percurso perfeitamente fazível numa hora e meia, 2 horas, por exemplo. Ou seja, a dimensão em si não é muito significativa, como a Margarida disse, pode até ser quase dentro do pátio da escola, não é esse o objetivo, mas pode ser um percurso com 1 km, 2 km, desde que os pontos de interesse sejam significativos e as atividades também, não há nenhuma restrição. E passando agora assim rapidamente sobre o Google Maps, que pode ser outra plataforma que queiram explorar para fazer os trilhos. Este é o ambiente de Google Maps, vocês já conhecem, se calhar dar-vos sobretudo a indicação é como é que chegam para a edição do trilho. Ou seja, ainda aqui no canto superior esquerdo, dentro desta barrinha, tem aqui os meus locais, e dentro dos meus locais tem aqui uma opção que são mapas. Ou seja, e aqui, eu já tenho aqui um conjunto deles, temos aqui a opção de criar um novo mapa. Ou seja, ao criar um novo mapa, aquilo que nos permite, mais uma vez, vamos aqui ao nosso local, podemos mudar aqui o mapa base também. Vou fazer aqui um mais curto, apenas para perceberem. Conseguimos adicionar camadas. Aquilo que sugerimos é que façam uma camada, seja para o trilho em si, ou seja, para o percurso, e outra para as estações, ou seja, bastará adicionarem uma estação e fazerem aqui a estação. O Google Maps tem algumas
desvantagens, porque no nosso entender é menos intuitivo do que o outro criar. Tem algumas vantagens que não tem tantas limitações em termos de imagens, da forma como editamos a informação. Como é que fazemos então o nosso trilho? Bastará aqui desenhar uma linha, carregar sobre o mapa, ir fazendo aquilo que for o nosso percurso. Ele pode ser até circular, por exemplo, e depois carregarmos aqui sobre as estações e irmos marcando os nossos pontos de interesse, ou seja, elas vão surgindo aqui à medida que vão fazendo, e depois conseguimos editar cada um destes pontos autonomamente. Eu vou passar aqui para o lado para um que já tinha pré-feito para ajudar aqui à leitura. Vou só mudar aqui o mapa base para se ver um bocadinho melhor o nosso trilho. Ou seja, e tem aqui a vantagem que tem, sobretudo, é conseguirmos editar quando carregamos dentro de cada uma destas imagens, conseguimos editar um número sem fim de fotografias que queiramos ver, conseguimos também alterar aquilo que são as informações ou o ícone das atividades, e temos aqui a opção, ou seja, de ir dividindo, criar quase como se fosse uma tabela de Excel, em que nós criamos várias alíneas, vários pontos, em que podemos carregar depois cada uma das atividades ou aquilo que queremos chamar a atenção em cada um dos nossos pontos. Como é que fazemos isto? Isso, se calhar, é a parte mais interessante. Indo aqui sobre os pontos de interesse, abrir a tabela de dados, e ele temos aqui 3 pontos de interesse, aqueles que eu marquei, ele vai-nos abrindo uma tabela no qual podemos escrever, no fundo, tudo aquilo que queremos e editamos à medida que queremos. Podem adicionar várias colunas, é só carregarem aqui nestes botõezinhos de contexto e fazer inserir uma coluna antes, damos o nome à nossa coluna, por exemplo. É um tema, e ele automaticamente replica para todos os nossos pontos de interesse e todas as estações. Pronto. Estes seriam as principais coisas que vos queria mostrar aqui. Se calhar foi muito rápido, mas é relativamente simples. Tem aqui uma vantagem, por exemplo, de podemos movimentar, carregando no link que queremos, conseguimos movimentar, caso tenhamos enganado, por exemplo, conseguimos fazer essa movimentação do nosso ponto de interesse, e conseguimos editar depois cada um dos pontos, personalizar a cor, o ícone em si. É bastante versátil nesse aspecto. Mostrar-vos aqui um dos trilhos que foi feito o ano passado, e que foi um dos trilhos vencedores feito aqui pela escola da professora Odete, que julgo que ainda estará connosco, e dar aqui também a nota como um bom exemplo, ou seja, foram identificados, têm o percurso identificado, editaram, criaram aqui em cada um destes pontos de interesse, depois tem um conjunto de atividades ou seja, conseguimos ver aqui a descrição, sabias que, para saberes mais, onde é que deves ir, a proposta de trabalho em cada um deles, e as fotografias não têm também a limitação do número de fotografias que vocês podem carregar. É outra forma de apresentar. O objetivo é sempre o mesmo, trabalhar estações que estejam relacionadas com a biodiversidade, com uma perspectiva do património natural e cultural. São duas ferramentas distintas, ambas têm vantagens e desvantagens, uma sobre a outra. É uma questão, se calhar, de adaptarem à vossa turma e àquilo que se sentirem mais à vontade para realizar. Mostrar-vos aqui também aquilo que foi um dos flyers de divulgação dos ecotrilhos na anterior edição, neste caso da escola da Quinta do Conde. É um exemplo também que está aqui, dos muitos bons exemplos que surgiram na edição anterior. Alguma dúvida, alguma questão? Estou à disposição. Há umas mãos no ar, Mário Cavaleiro. Quer-nos pôr a sua questão, Mário? Peço desculpa, não estava a conseguir ativar aqui o
microfone. Era uma dúvida que era o seguinte, isto foi muito rápido e isto eu estava a tentar, eu tentei em relação ao Wikiloc, tentei fazer mais ou menos ao mesmo tempo que estava a explicar, mas depois entretanto eu consegui entrar, consegui ir ao sítio, mas depois já não sei como é que eu desenho o trilho. Era só saber se há algum tutorial, alguma coisa que possa aconselhar, ou coisa assim qualquer, onde seja mais fácil para nós percebermos como é que se faz. Dentro da página do Ecotrilhos tem então aqui alguns vídeos, alguns tutoriais que fomos fazendo ao longo do tempo e algumas brochuras de apoio, mas rapidamente dentro do Wikiloc terá que carregar a sua trilha e depois desenhar a trilha à mão. Foi este o passo. Pronto, essa parte eu fiz, depois de dizer daquela parte, aparece no círculo, diz que é para clicar dentro do círculo, eu tentava e aquilo não fazia nada. Exatamente, é ir clicando dentro do trilho, na parte da... ok, é arrastando o círculo, é isso? Não, é ir mesmo fazendo dentro do círculo, ir carregando, ou seja, temos aqui a nossa trilha, este será o ponto principal, temos duas funções, um é carregar a trilha, o outro é carregar os pontos. Começar por desenhar a trilha, o primeiro ponto será o nosso ponto de saída e depois é ir sempre com a trilha selecionada, ir fazendo aqui o avançar pelo nosso trilho. Quando queremos fazer pontos, podemos ir marcando os pontos no sítio onde quisermos. E é jogando sempre com esses dois botões, trilha e exatamente. Pontos. Continuarmos a trilha, ele vai, mais uma vez, avançando. Os pontos em si não têm que estar dentro do círculo, ou seja, ele permite-me ir criar aqui um ponto completamente fora daquilo que é o meu percurso, pode ser chamar a atenção, ou saiba mais, ou veja também, mas que não está dentro daquilo que é o nosso trilho. Já agora só uma segunda dúvida que é o seguinte, e isto por acaso que é mesmo a calhar porque eu estava a pensar fazer uma saída de campo com os alunos e então sendo assim era uma coisa que eu podia partilhar com eles, mas lá está, isto implica que, isto são alunos do secundário, implica que todos eles no telemóvel tenham a aplicação, como é que eu depois partilho isto com eles? Bastará um deles ter, ou seja, podem até dividir em grupos ou se quiserem fazer 2 ou 3 trilhos, mas bastará um deles ter o programa instalado no telemóvel, ir fazendo a trilha, ir marcando os pontos de interesse. O ambiente é um bocadinho diferente deste, é mais interativo, é mais de aplicação móvel. Aquilo que nós sugerimos é que todos eles possam ter o mesmo, criando um login, por exemplo, para a turma toda, todos eles acedem ao mesmo login e as trilhas ficam todas dentro do mesmo utilizador. Mas imagina, eu não sei se estou a perceber bem, imagina, a ideia que eu tenho é criar um trilho para que os alunos façam, vamos fazer um percurso. Como é que eu partilho com eles o trilho no sentido em que eles no telemóvel eles sabem estilo, agora temos que ir para este lado, agora temos que ir... Mário, é assim, aquilo é uma rede social, como eu estava a dizer, é só partilhar o link, como vocês podem seguir qualquer trilho, mas isso não é a ideia da atividade, a ideia da atividade é serem os alunos a criar o trilho. Claro que pode fazer assim, não é? Tipo, até pode fazer em pad e paper, como alguns estavam a dizer, mas a ideia da atividade é serem eles a identificarem os pontos interessantes e a criarem o seu trilho. De qualquer forma, tem o link do trilho que pode partilhar e eles cheguem, tal como se entrar na plataforma, consegue seguir um trilho qualquer de outras pessoas e tem imensas informações úteis. Eu não sei se disseste que eu não estava atenta, aquilo também tem informação sobre a altitude, sobre a distância, e pode ser feito no terreno ou no computador. Portanto, se não conseguirem no terreno estar a fazer todos, também podem depois fazer no regresso, digamos assim. Exatamente, ou seja, podem, a aplicação tem uma função mas é no Premium, que é seguir trilha, ou seja, e aí ele funciona quase como um GPS guiado, mas isso será a versão paga do trilho, por assim dizer. Temos sempre aqui a opção, nós estamos em ambiente de desktop, é sempre diferente, mas temos aqui uma opção de baixar o percurso, o nosso trilho, tem aqui a questão da altitude, né, que ele vai gerindo ao longo do percurso, mas os alunos com o link poderão seguir, então vão sempre seguindo o mapa, ou seja, ele aqui, se forem vendo, o ponto azul que aparece aqui no mapa vai seguindo o percurso que está a ser sugerido. Vânia, não sei se tem mais alguma questão. Nós ainda temos que fazer a atividade, que é aquilo que depois os formandos vão ter que apresentar, mas ainda temos aqui 2 minutos. Sim, eu gostava de saber se durante este percurso, portanto, são eles que vão desenhar, pelos vistos, é possível também, além das fotos, gravar sons, por exemplo? Claro que sim, vídeos, sons, sim, claro. Exatamente. Que sim.
terá que ser sempre incluído, tudo que não seja imagens terá sempre que ser carregado para o YouTube. Por exemplo, se fizerem uma gravação do som, carreguem no YouTube e depois coloquem como link ali dentro de cada uma das estações. E outra coisa, é possível depois do trilho feito haver uma impressão em papel, qualquer coisa? Com as questões, com os pontos de passagem? Aquilo que nós sugerimos é que façam, e é uma das partes do projeto, que façam, no fundo, uma brochura de apresentação do vosso trilho, ou seja, para os alunos, mais uma vez, trabalharem outras competências, como aqui a questão da design gráfico e da criação da apresentação. Esta será a melhor forma de divulgação do vosso trilho. Mas claro que consegue imprimir o que está ali, não é muito fácil de ler. Sim, sim. E podem fazer uma página só com o vosso trilho, incorporar o mapa, por exemplo. Há muitas possibilidades. Exatamente, aqui no Armanda? Só um minuto, estava a ligar o som, boa tarde. Esta parte dos ecotrilhos é a primeira vez que eu estou a ouvir falar. Eu sou só de jardim de infância, por isso são as crianças, vai ser quase impossível fazer, mas nós temos por acaso definido que as segundas-feiras à tarde são saídas ao meio e escolhemos um percurso para fazermos sempre todas as segundas-feiras, acaba por ser um ecotrilho. Exatamente, é só adaptar o conceito, em determinados pontos fazer atividades adaptadas às crianças. E temos feito. E é isso. Saímos sempre com o sentido de... É isso. Acaba por ser um ecotrilho, não é? E é só mesmo então colocar, por exemplo, este ecotrilho na Winlock ou no Google Maps, com as estações, certo? É isso. Cada vez que eu sair com os meninos, eu posso ajustar as atividades, é isso? Sim, depois no final põe o seu trilho final, o trilho que conseguiram, que fizeram, não é? Pode ir fazendo com várias partes. Sim, nós recomendamos de facto a partir do segundo ciclo, mas eu estava a dizer no chat, podem fazer com meninos, podem fazer percursos sensoriais com as crianças pequenas, há muita coisa para explorar nas estações, a imaginação não tem limites e podem adaptar. Claro que aqui a versão digital nesses casos terá que ser feito pelo educador, não é? Porque a criança não vai ter essa competência, mas podem adaptar. Nós não recusamos, apesar de, no concurso está pensado para aquele nível, mas se submeterem, vamos analisar. Posso fazer o ecotrilho independentemente de ser submetido ou não ao concurso? Claro que sim. É aproveitar a metodologia e adaptar para a vossa utilidade. Ok. Odete? Ok. Gonçalo, se não fosse muito demorado, ia lhe pedir que explicasse como acrescentar uma estação no Wikiloc caso tenha sido esquecida à partida. Essa foi a razão que me fez desistir do Wikiloc e passar para o Google Maps, mas existe uma se não fosse opção, difícil. Ou seja, imaginando que este seria o nosso trilho, aquilo que nós podíamos fazer e a forma mais fácil aquilo que teriam que fazer era, por exemplo, criar um novo trilho, um pequeno trilho, não bastava só quase fazer uma linha e o ponto que queriam acrescentar, e depois aquilo que teriam que fazer era desagrupar o trilho. Ou seja, ao desagrupar, aquilo que ele vai fazer vai separar aquilo que são os vossos pontos e passaram a ter pontos individuais. Aquilo que terão que fazer depois por exemplo, eu vou desagrupar aqui o trilho que tivemos a fazer, quando querem voltar a juntar a tal estação que se esqueceram. Ela estará aqui, bastará selecionarem aqui o percurso e depois ir selecionando um a um. Ou seja, depois tem aqui, eu não vos consigo ver, vou aqui só mudar aqui a barra, e depois tem aqui a opção novamente de agrupar. Ou seja, o que é que ele vai fazer? E a questão que tem que ter atenção aqui é selecionar as estações pela mesma ordem que querem que elas apareçam no trilho. Ok? Porque ele, ao assinalar, ele vai agrupar um conjunto pela mesma ordem que vocês estão a escolher. Ou seja, eu aqui escolhi primeiro o depois o 13, depois o pavilhão, depois as espécies nativas. Este é o vosso percurso, ou seja, que ele dividiu, tem aqui o símbolozinho do percurso. Vão fazer aqui novamente e depois é só agrupar, e ele vai dizer, vai criar aqui um novo grupo, vou dar aqui um nome,
Só para conseguir avançar e para vermos o que é que no fundo ele fez. Ok. Ou seja, temos um novo trilho que há de estar aqui com teste, em que aparecem então os pontos que eu selecionei novamente. Ok, Odete? Mas alguma Obrigada. dúvida também contactem-nos que nós Ok. tentamos ajudar quando estiverem a fazer o trilho. Sandra, quer pôr a sua questão? Boa tarde. A minha questão é a seguinte: na reunião do Conselho de Ecoescolas, a Junta de Freguesia informou que estaria a candidatar-se à Ecofreguesia e que, portanto, pretenderia que a escola articulasse nesta questão. Isso é possível? É viável? Sim, Não claro. é? Qual é a freguesia já agora? Portanto, é a freguesia de Fermentelos em Águeda, mas eles também já têm alguns trilhos, portanto, na envolvência da Pateira de Fermentelos. Sim, sim. Ali há vários. A ideia. Claro que sim, pode e deve trabalhar com a freguesia, vocês podem usar os que já existem, isso também para eles também é uma atividade que podem fazer convosco, podem criar um novo e propor para eles divulgarem, era um dos objetivos que tinha ali sido mostrado, é precisamente trabalharem também e divulgarem nas vossas autarquias, está bem? Era possível, portanto, nós no agrupamento temos 3 ecoescolas. Sim. Era possível fazer cada ecoescolas faria um trilho, mas em que na globalidade sim, é uma boa seria ideia. o 3 em 1. Era o conjunto, claro que sim, é uma boa ideia, excelente ideia. Clara, vamos fechar esta parte, senão não temos mais tempo, já estamos com 25 minutos. Clara, diga-me só a última questão, por favor. Ok, obrigada. É muito simples a questão que eu desejava colocar. Estas duas aplicações, o Wikiloc e o Google Maps, são obrigatórias ou há a possibilidade de utilizar uma outra aplicação que funcione exatamente nos mesmos moldes, portanto, no sistema de rede social e com links partilhados também? Qual é, já agora? Actionbound. É que eu já fiz vários trilhos com os meus alunos utilizando essa aplicação e acho-a muito intuitiva e eles estão habituados. Sim, não vamos recusar por ter sido outra aplicação. Vamos explorar também. São apenas propostas. Obrigada. Então, deixo-vos aqui também uma proposta que será eventualmente no vosso percurso tentarem fazer algum geocaching, que seria interessante incluírem esta ferramenta, por assim dizer, também nos vossos percursos, porque é uma forma de eventualmente os divulgarem e de terem mais pessoas a irem percorrer os vossos percursos. Basicamente isto é como se fosse uma rede social também de jogar às escondidas, quase. São pequenos fragmentos que são escondidos e que temos que procurar dentro do nosso território e podem incluir dentro dos vossos pontos de interesse esta atividade também. Fica a sugestão. Ok, então agora a última atividade para fechar, a ver se fechamos às 18, já é um dia longo, íamos propor-vos pensarmos uma estação. Eu partilhei no chat um link, nós já ontem utilizámos esta ferramenta, é relativamente fácil, mas eu vou partilhar, portanto já temos aqui 20 pessoas que entraram, ótimo. Peguem aqui nos post-its e vão escrevendo. Primeiro vamos ver um tema que vocês podiam imaginar para uma estação, um tema qualquer que se lembram. Um tema... portanto, a estação é o tal ponto no meio do trilho onde vamos fazer uma atividade. Eu vou aqui já pôr um sobreiro, porque gosto muito dos sobreiros. A minha estação vai ser o sobreiro, mas aguardava que fossem pondo outros temas. Ok, já temos ali a água, boa. É só irem aqui a post-it e vão pondo. Temos cá 19 pessoas que entraram no link. Temos aqui na sala 163. Portanto, se tiver alguma dificuldade... que ele está com limitação, tem limitação do número de pessoas. Se quiserem ir pondo aqui no chat, assim também vai procurando. Sim. Exatamente. Ponham no chat e nós vamos colocando o que nos disserem no chat. Eu pedi aí ajuda aos colegas que estejam aqui, ou vão dizendo, é uma questão de abrir os microfones todos, onde é que isto está? Pronto, vão dizer... Peço desculpa, eu não consigo entrar.
Diz que está tem superlotado. limitação, É, professora, tem limitação, Escreva no chat, pronto. temos aqui Ok, outras tá opções, bem. o Sharp. Ok, obrigada. Pronto, já temos aqui os transportes. Vou pintar aqui este azul, porque é socioeconómico. Isto também pode fazer com os vossos alunos, por exemplo, para decidirem que trilho vão fazer, não é? Podem ser outras metodologias, mas aqui foi só para usarmos esta questão para... porque é a vossa atividade também, é criar uma atividade. Tem aqui excelentes temas. Turístico não é bem um tema, não é? Podemos ter aqui turístico não é um tema, temos que tirar este. Porquê? Porque isto é uma estação, portanto a estação tem que ter um tema concreto, está bem? Turístico pode ser todo o trilho, mas estamos a falar do tema da estação, não é do trilho. Aqui algumas sugestões de invasoras também, lixo marinho. E vamos aqui pintar, se calhar, aqui da mesma cor os que têm coisas semelhantes, por exemplo, estes são mais socioeconómicos, vamos pô-los a azul, o ar, estes são todos ambientais, não risquem. Usem o post-it que é aqui de lado, aqui debaixo da seta grande. Pronto, já temos aqui muitos temas, vamos avançar, porque senão estão a ver, qualquer coisa pode ser um tema para uma estação. Qual é que vamos escolher? Não sei, alguém quer sugerir? Odete, és uma experiente nos trilhos, queres sugerir uma estação tema? Não? Já podem falar. Estava desligado. Eu iria talvez para uma espécie, já que estamos a falar de biodiversidade tanto este ano, ou loureiro, ou sobreiro, ou as invasoras. Ok, então vamos pegar no sobreiro ou nas invasoras. Faz conta que temos uma estação com duas, que é o sobreiro e as invasoras, e este vai ser o nosso tema. Aqui é os autores, não tem nada que saber. Então o que é que vamos agora colocar aqui? Digam lá, podem falar, têm os microfones abertos neste momento, não convém que não seja toda a gente ao mesmo tempo. O que é que vamos pôr aqui? Sabia que, então, se o nosso tema é o sobreiro, o que é que eu posso escrever aqui? Digam. É uma árvore autóctone. É uma espécie autóctone. A taxonomia da planta. Alguma taxonomia. Falar do montado. Puercos, não é? Sim. A distribuição geográfica. Eu não vou escrever tudo, vou só pôr as ideias. A nome científico. A utilização para o meio económico. Nome científico. Importante no combate aos fogos. Montado. Ok, mais ideias de informações que achassem que eram úteis dar sobre o sobreiro? A utilização. As matérias-primas. A distribuição geográfica. Já temos aqui. A utilização de produtos para a economia, como a cortiça, recursos a bolota, económicos. Alimentação para os animais. E para nós, a bolota dá farinha de pão para fazer pão. Exato. Disseram distribuição geográfica, foi? Sim. Ok. Condições climatéricas. Ui. Para a sua sobrevivência, porque ela não se dá em todo o país. Recursos. Ok, recursos. Pronto, eu se calhar agora vou passar à frente porque me interessa mesmo a parte a seguir. Isto é aquilo que vocês podem pôr mais longo ou mais curto, no fundo é informação sobre o nosso tema, não é? Portanto, dependendo da idade dos alunos, a linguagem adaptada e tudo isso. Aqui já vimos que o sobreiro nos permite ter muitos enfoques e dar muitas informações, portanto é um bom tema de estação. E agora é que vamos para a parte exploratória. Então, no CINTA, temos que sentir o sobreiro. O que é que vocês sugeriam? Sentir a textura. Sentir o tronco. Abraço. Abraçar um sobreiro. É terapêutico. Sentir também as folhas. E o fruto. Cheiro. Não ouvi.
Nunca visto, vocês não Sentir a bolota, sentir o fruto. A bolota, sim. Sabor. Sentir a bolota. Também existe a bolota de chocolate, para ver. E sabor, ok. Uhum. Já temos aqui uma série de apelo aos sentidos, abraço, cheiro, sente a bolota, sente a textura. Estrutura Portanto, do ar. diga? Sentir a sombra. A sombra, que rica ideia, sim, a sombra. Sentir a sombra dentro e fora do sobreiro. Muito bem. Pronto, apelámos aos sentidos. No fundo, o que é que fizemos aqui? Tentámos que os nossos alunos conhecessem melhor, não de uma forma intelectual, mas de uma forma sensorial, a nossa estação, ok? Aqui no sobreiro tiveram ótimas ideias. Como veem, dá até para saborear, ver, cheirar. Observe, não é? Observe e veja a forma da bolota, etc. Então agora vamos para a experiência viva. O que é que vamos sugerir aqui para conhecermos melhor o sobreiro? Muito bem, já há gente a escrever, ótimo, é uma boa ajuda. Meça o perímetro do tronco, excelente. Excelente sugestão. Forma das folhas. Tipo de folhas, sim. Espessura da cortiça. A forma de... Quem conseguir escrevendo ajudar? Sim, Forma das folhas. Olha, uma coisa que eu aprendi numa formação no estrangeiro que foi muito engraçado, que é colocar um espelho virado para cima, portanto, e observar a árvore a partir do espelho. Portanto, a imagem que vamos ver é que está refletida no espelho. E vê-se o sobreiro de uma maneira completamente diferente. Exato, essa ideia será que ainda mais no Cinta, não é? Mas calhar sim, não sei. Também já experimentei, sim. Observe. Uma folha de fazer a textura da árvore, a rugosidade do tronco. Pronto, isso será já aqui embaixo, na atividade. Ok. A nível dos pequeninos pode ser desenhar também, tentar desenhar. Sim, senhora. Contar quantos animais vivem no sobreiro. Felizmente começaram a escrever e estão-me a libertar. Quantos animais vivem no sobreiro? Uma excelente ideia, sim. A forma das folhas, que figuras geométricas é que suscitam. O desenho da textura, o desenho da forma. O decalque do tronco, exatamente, e a medição do perímetro. E da altura também pode ser, ou não? A altura, sim. Já dá lá para pôr ali os triângulos a funcionar, não é? Se forem, claro, mais cores. As cores. A altura. As cores. As cores, o que é que íamos fazer com as cores? Só para saber se põe em cima ou em baixo. As cores das folhas. Observar. Pronto, isso é mais no sentir. É lá em cima, exatamente. É no sentir, sim. Ainda bem que estão a perceber, é isso mesmo. Observe as cores. As cores até. Presentes. Ok? E aqui também podia ser, era registe, não é? Registe as cores no sobreiro. No caso de ser um sobreiro do qual já tinham retirado a cortiça, normalmente escreve-se o ano em que foi retirada a cortiça. Excelente ideia. Portanto, aqui seria registro o ano. Sim, é que foi retirada a cortiça. E indica, verifique quando é que vai ser tirada a cortiça, por exemplo, não é? Porque exato. Tinham que fazer... Observar inscrições, não é? Sim, observe. As inscrições que estão lá. E os números. Observe os números, se calhar. Ou o ano de recolha e preveja a nova recolha, a nova época de recolha. Portanto, este seria da observação, observe os números no tronco e aqui agora íamos pôr, calcula a data da próxima recolha. Recolha da cortiça. Exato. Não estou a escrever tudo, mas pronto, estão a perceber.
Ok, e também isto não é para fazer com post-its, né? Depois a ficha Também será para fazer em Word, que nós vamos fazer chegar aos formandos, no caso, mas também a todos que Outro quiserem. tipo de atividade poderia ser Diga. escrever em numeração romana o ano em que foi retirado. Ora, uma boa ideia, sim Uma boa senhora. ideia. Também se pode fazer, também se pode ler uma história debaixo do sobreiro. Exato, Exatamente. exato. Ou fazer uma história também. À sombra do sobreiro. Ou fazer, ou podemos isso. Então, se for ler, será aqui, não é? Leia a história tal. Sim. Não é uma bananeira, senão ainda se prestava à confusão. Claro que não. E também seria bom fazer um desenho, não é? Por exemplo, já está. Eu por acaso lembrei-me disso porque numa saída aos soltos contámos a história da última Meditar, castanha. por exemplo, também era muito interessante. Contámos a história da última castanha e eles adoraram. Pode pensar quantas crianças é que são necessárias para abraçar um sobreiro. Por exemplo. Muito giro. Quantas crianças podem abraçar um sobreiro? E depois dividirem pelo perímetro do tronco. Exatamente, para poderem. Era também uma forma, não é? Invento uma história é amarelo. Também. E aqui observo os números, observo, leia a história, também é sensorial, estamos a ouvir. Ilustra a história. E ele não terá aves este sobreiro, se calhar. Se contarmos os animais, e se tiverem lá uns passarinhos, se calhar. Posso contar uma história? Eu e o meu filho observávamos os ninhos aqui no jardim, temos debaixo da rede. Líamos uma história e costumávamos ver mesmo a mãe a dar de comer ao passarinho, é lindíssimo. Ok, cá aqui esta partilha. Engraçado. Pronto, podíamos registar o som dos pássaros, não é? Porque e até identificar os pássaros. Há ali uma aplicação que vos mostrei, aliás, já está partilhada no bate-papo a apresentação que fiz, tem lá uma sugestão. Podiam usar aqui se fossem mais crescidos, usa a aplicação do iNaturalist e identifique qual é a folha ou que espécies estão a viver debaixo do sobreiro, por exemplo. Por exemplo, as espécies que vivem debaixo do sobreiro, era giro. Criar uma habitação para os passarinhos no sobreiro também. Exato, isso já seria aqui no fazer, não é? Portanto, criar uma caixa ninho, por exemplo. Caixa ninho, comedouro. Comedouro também. Ok, comedouro. Não escrevo muito porque senão depois ficam muito pequeninas as letras. Isto seria aqui. Invento uma história. Está aqui na cor errada, devia ser, é aqui, não é? Sim. Exatamente. Pronto, eu acho que já perceberam a lógica. Folhas para fazer um herbário, talvez. Ok, recolher folhas, podemos eventualmente, sim, ou fotografá-las. Folha e o próprio fruto. Semente. E o próprio fruto para semente, não é? Recolher semente é aqui uma atividade, sim, seria aqui para baixo. Para fazer depois sementeiras. Exato. Como vê, é infinito, portanto não é difícil. Fizemos o exercício com o sobreiro, mas podia ser a boca de incêndio ou a paragem de autocarro, não é? Qualquer ponto pode ser disputar um conjunto de ideias e conceitos que queremos explorar com os nossos alunos. Por exemplo, fazer um piquenique, por exemplo, debaixo do sobreiro. Um piquenique, por exemplo, sim, boa. Estou a gostar do piquenique, vou acrescentar o piquenique. Isto é para ser apresentado em Word depois, não é? É em Word. Sim, vocês aqui escrevem. Eu é que estou a fazer assim porque é uma forma de termos aqui esta interação. Muito bem. Então, a seguir, no fundo, são as grandes questões, ou seja, são, no fundo, aquilo que queremos que eles conheçam, que saibam, que compreendam e que foram induzidas por aqui, não é? Claro. Nestas atividades, por exemplo, porque é que os sobreiros crescem devagar? Porquê? Não é? Porque é que não é uma árvore de crescimento rápido? Isso é uma questão que eu podia explorar aqui. E se calhar vocês estão-se a lembrar de outras. Porque medimos a altura, não é? Vimos a idade e pode-se levantar então esta questão. Porque, é que demoram tanto a crescer. Sim, não sei se estão a lembrar-se. Por acaso, não sei. É porquê?
comparado com outras árvores de crescimento rápido, não é? Ela não é uma árvore de crescimento rápido. Leva muito tempo. Mas Leva também muito tempo. É uma madeira muito densa, será por isso? Exatamente. Isso pode ser outra questão. Pode ser. Como é que é a madeira? Porque é que a madeira do sobreiro é tão densa, não é? É outra As madeiras mais duras para fazer trabalhos em madeira, mas as mais resistentes também. É dura, exatamente, e é resistente. Claro que isto será para explorar já com alunos mais velhos, mas se calhar conseguimos... As propriedades da cortiça. Se calhar também tem a ver, era isso que eu ia dizer, com o período de recolha da cortiça, não é? Exato. Mas se calhar para os mais novinhos podíamos perguntar porquê é que o sobreiro é resistente aos incêndios, por exemplo. Exatamente. Eles podiam pensar, porque é o suber, não é? É a casca. É. Claro. Acho que aí eles chegam mesmo os mais pequeninos. Porque é que é? Desculpem os erros, que isto é feito em direto, mas... As propriedades da cortiça. Pronto, exatamente. Como diga, é mais aqui até compreender o porquê, não é? As propriedades, já falámos atrás da informação, a cortiça serve para isto e para aquilo, eles já sentiram a cortiça porque cheiraram, mexeram, fizeram a textura e agora, se calhar, aqui é a Porquê é que tem aquelas propriedades? Porquê é que usamos a cortiça, por exemplo, para isolar as casas? Exato. Não é? Pode ser a pergunta. Aqui temos que levar um bocadinho mais alguém, não é? Raciocinarem sobre o que fizeram antes. Podia ser essa, podia ser o que é que fazemos com a cortiça. Porquê é que os espaciais usam cortiça? E os automóveis também. A Isabel coloca aqui uma questão interessante para explorar, que é porque é que podemos retirar a casca do sobreiro e não fazemos outras espécies, por exemplo. Exato. Não estou logo. Não está aqui não estás? Porque é que... No fundo, o pinheiro também tem uma casca muito grossa e ninguém vai buscar. E Ana Serrano também coloca aqui outra questão interessante, que é se os regarmos crescem mais depressa. Por exemplo. E a qualidade da cortiça é a mesma. Ok. Porque tiramos a casca ao sobreiro. É claro, a casca está... é claro que nem todas as respostas agora a esta fase, não é? De aprendizagem, porque é já de transferência, não é? Porque é que isola o som? A cortiça é usada também para isolar o som. Exato. Porque é que isola o som? É claro que a resposta não está no trilho, é isto tudo, não é? Também queria que percebessem isso. Aqui o trilho é uma ferramenta para nos pôr a trabalhar outros aspectos. Portanto, isso é para depois fazerem pesquisas? Pesquisa, para trabalharem depois em sala de aula estas questões. Sim, trazemos de fora para dentro da sala, não é? Exatamente. Advém daquela experimentação, aquela análise feita anteriormente. Pronto, eu creio que perceberam muito bem a lógica, acho que tivemos aqui um conjunto de ideias espetaculares para uma estação com um sobreiro. Se quiserem todos fazer o sobreiro para a questão da formação, não tem problema, podem fazer, organizar estas ideias e fazer daqui uma estação. Vou interromper, a dizer, faltam aqui 4 minutos para as 6, foi um dia muito pesado, dizer-vos que vão receber por e-mail toda a informação sobre a formação na segunda-feira, portanto tem que se inscrever num link do centro de formação, tem que ser feito o pagamento, tem que assinar uma declaração e depois tem um mês para nos fazerem chegar os produtos de avaliação. Podem partilhar o link para nos inscrevermos então lá na... Não, vamos enviar tudo por e-mail, está bem? Posso fazer uma pergunta? Sim, relativamente, pronto, eu estou no pré-escolar, apesar de ser coordenadora, estou no pré-escolar. Eu, ao realizar esta formação e ao fazer este trilho, tenho que o fazer relacionado com as minhas crianças, certo? Claro que sim. Claro que é? Ok. Claro que sim. E isto faz parte da parte prática, correto? Sim. Então, espera aí, deixa-me tirar o som daqui. Pois, convém. Tirarem o som. É que, entanto, abrimos os microfones para poderem ir participando, pois é complicado.
Sim, é claro que isto é para adaptarem aos vossas crianças, ao nível de ensino, tal como eu disse, está pensado um bocadinho para os mais crescidos por causa da questão da georreferenciação, mas também podem adaptar, fazer o trilho desenhado e ter ali outra criatividade, por exemplo, estações sensoriais para os pequeninos é muito interessante, e não só para os pequeninos, e claro que é apenas uma ferramenta. Portanto, resumindo, em termos de formação, o que pedimos é planear uma estação, mais o relatório do que se passou e mais o plano de ação. Em relação aqui ao workshop dos trilhos propriamente dita, acho que está fechada do nosso lado, não sei se quer dizer mais alguma coisa, temos ali uma mão no ar, diga, Lídia. Pergunta, os ecotrilhos, quer o da formação de hoje, quer o que nós possamos fazer na escola, tem que ser obrigatoriamente nos arredores da nossa escola? Não, é onde quiserem. Nós indicamos os arredores porque faz todo sentido, não é? Porque o foco das ecoescolas é trabalhar com a comunidade e na comunidade e a ligação às autarquias é potenciada. Mas se fizerem uma visita de estudo e quiserem fazer um ecotrilho, não temos nada contra. Eu queria fazer, tirá-los um bocadinho do meio de conforto deles e fazer sim. uma nova descoberta. Eu até sugeria que marcassem os trilhos em direto no terreno, que é muito interessante. Se calhar aí não se esqueçam das powerbanks, porque a bateria do telemóvel é uma desgraça, vai toda ao ar, porque aquilo exige um bocadinho. Por isso, se forem fazer marcação no terreno, levem powerbanks. E depois fazem o trilho no computador, o definitivo, mas cada um tem o seu. Portanto, pode ser muito útil em visitas de estudo, claro que sim. Isabel? Podem fazer o trilho no telefone e depois editá-lo exatamente onde vimos, ou seja, complementar a informação e a descrição no desktop, no fundo, do vosso computador. Isabel. Olha, eu gostava só de fazer uma pergunta. Quem esteve aqui agora nos ecotrilhos, mas não tem hipótese de fazer a formação, porque já não há vaga, vai ter acesso na mesma à informação? Todos têm acesso a tudo, sim. Pronto, sim. Obrigado. Tá? Ainda há mais uma questão, que é a Paula. Paula, surgiu-me agora aqui uma dúvida. Nesta formação, ao fazer na pré o ecotrilho, eu posso fazer só em desenho com as crianças ou eu tenho que recorrer ao Wikiloc? Quer dizer, se quiserem enviar-nos para concurso, tem que recorrer... Sem ser para concurso. Não, claro. Então, para a formação só. Claro que sim, pode. Para a formação, pode para pôr como atividade ecoescolas. Pode ser algo feito mesmo pelas crianças, certo? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho melhor. Ok, obrigada. Tá? Ainda está mais uma mão, Laura. Boa tarde a todos, muito obrigada por estes 2 dias fantásticos. Queria perguntar, depois de vocês disponibilizarem as várias apresentações, há algum inconveniente de nós partilharmos depois nas redes sociais das nossas escolas? Isso é permitido? É assim, a minha podem partilhar, que eu não tenho problema com isso. Das pessoas que estiveram connosco. Nós temos que saber isso, portanto, eu diria que se em específico quiserem partilhar coisas muito específicas, nos peçam e nós articulamos com os autores, não posso responder por eles. Está bem, obrigada. Sara Duarte. Olha, só para questionar se agora também é preciso registar a presença. Sim, nós temos aqui o link, sim, peço desculpa, ainda não dissemos, obrigada. está mesmo na hora, 18 e 1 minuto. Luísa. E a primeira vez que estou a participar, eu não sou coordenadora, e a questão aqui do plano de ação estava aqui com alguma dificuldade. Posso fazer só de um tema? Sim, é só um tema que é pedido. Sim. Só um tema. Para a parte da formação é só um tema. Muito obrigada. Um tema, pronto, pelo menos 2 ações, não é? Porque é um plano de ação. Sim. Mas podem tratar só um tema, sim. Pode ser só de um tema, obrigada. Tá? Não há mais questões? Ótimo. Sendo assim, um resto de bom fim de semana, o que ficou para todos. Muito obrigada pela vossa resiliência, pelo menos a estes 130 que aqui estão. E estamos à vossa disposição e onde receber então para a semana os e-mails. Se não for logo segunda, tenham um bocadinho de paciência que também temos de descansar um bocadinho. Margarida, só uma última questão, peço imensa desculpa. Aquele link que partilhou do que estivemos a fazer é a resposta àquelas questões que nós temos que preencher também, não é? O que eu partilhei é a ficha da estação. Mas eu vou-vos enviar aquilo em Word. Aquilo foi só para fazermos aqui o exercício.
Bem, obrigado. Pronto, então, muito boa tarde. Vou então encerrar e o resto de bom fim de semana. Foi um prazer. Bom fim de semana a Obrigada. todos. Igualmente. Obrigada. Só um momento, eu não consegui ver, faz favor, eu não consegui, disseram que eu pôr o link, mas não vi passar o link de agora, desculpa. Pois, Se fechar a mas sessão, está não aqui consigo muita gente a fechar. escrever. Não é isso, é que... Tens de pôr outra vez, que há muita gente a escrever. E agradecia que não fechassem logo, que é para dar tempo Tá bem, para tá bem, aplicar. tá bem. Obrigada. Claro, claro. Podemos voltar a pôr no bate-papo. Já está. Já está. Obrigado. Adeus, boa tarde, obrigada. Só uma pergunta. Muito obrigada. Bom descanso. Exato. Um bom fim de semana para todos. Obrigada. Dias, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Diga, Carmen. Esta sessão agora, após as 16, temos de preencher novamente o link para esta sessão, ou quem já preencheu o link da presença da bocado à tarde já está? Esta sessão, sim. Os formandos só. Sim, é o meu caso. Pronto, é que eu já tinha preenchido há pouco, achava que já valia a tarde. É que há bocado, pronto, estava toda a gente, não é? E nós queríamos identificar os formandos porque esta era a sessão específica para os formandos. Tá, toda a gente conseguiu apanhar o link de confirmação. Eu também tinha partilhado aí no bate-papo a apresentação. Não sei se espero que tenham conseguido. Posso voltar a pô-la? Boa tarde, Margarida, bom descanso. Adeus, boa tarde a todos. E obrigada. Boa tarde. Tá? Podemos encerrar então? Já tem tudo? Então até à próxima. Se qualquer coisa já sabem, contactam-nos. Boa tarde e obrigada. Boa tarde a todos.